Deus está falando conosco. Através dessa tragédia no Rio Grande do Sul, Deus está falando conosco. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar o nosso devocional, fazer o nosso devocional, pensando no que está acontecendo lá, porque isso é sim Deus falando conosco. Eu fiz um vídeo ontem, falei um pouco sobre isso e vou falar um pouco mais sobre isso hoje. Como que cada tragédia é Deus nos chamando ao arrependimento, ao reconhecimento de que somos frágeis. Apocalipse 16:9 fala isso. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram. Que pragas eram essas? Eram os flagelos sobre a natureza. Eram catástrofes naturais que estavam tirando a vida de pessoas. E o texto diz, não se arrependeram em relação a Deus, o Deus que tem o controle sobre essas pragas. A gente vê de Gênesis a Apocalipse que todas as catástrofes naturais, elas ocorrem porque Deus quis. De Gênesis a Apocalipse, Deus é o Senhor da natureza, Ele criou a natureza. Nós vemos nas 10 pragas do Egito, nós vemos quando Deus abre o Mar Vermelho para o povo passar, ou seja, Ele controla o mar, depois Ele fecha para matar os egípcios. Nós vemos Jesus controlando o vento, nós vemos Jesus mudando água em vinho, controlando os elementos. Jesus, Deus é soberano sobre as coisas. E Apocalipse mostra isso. O Apocalipse, como eu falei ontem, ele tem um período aqui de uma parte das 7 trombetas. Um anjo tocava uma trombeta e uma catástrofe natural acontecia. As águas eram afetadas, o sol era afetado e por aí vai. E a trombeta era utilizada no Antigo Testamento para convocar o povo para uma reunião. Ou seja, o que as catástrofes naturais são? Trombetas. É Deus chamando a gente ao arrependimento por meio dessas catástrofes. Eu falava ontem, no meu vídeo, como que a gente tem a percepção de fragilidade quando a gente vê, por exemplo, eu vi ontem um dique se rompendo, aquele volume absurdo de água, e você não tem nada que você possa fazer. Na época dos coaches isso é muito interessante, porque os coaches são aqueles que dizem que você pode o que você quiser, que você pode todas as coisas e blá 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 blá. E aí você vê a história de pessoas que gastaram a vida inteira para construir um negócio e no estalar de dedos tudo desaparece. A chuva leva tudo. A gente viu casas sendo levadas. Casas sendo levadas. Essa constatação nos leva à constatação de que nós somos frágeis. Nós não somos nada. A Escritura fala isso o tempo todo. Que é o homem que é o homem, pergunta o salmista? É um verme. O que é você? Essas coisas não nos deviam levar ao arrependimento e à humildade? Não nos deviam levar à percepção de que nós somos fracos e frágeis? É isso que Apocalipse está mostrando. Deus mandou os flagelos, e aí diz o texto, mas os homens blasfemaram contra Deus e não se arrependeram. Ou seja, Deus esperava que eles se arrependessem. No Antigo Testamento, Deus fala em relação a Israel, feriu, mas não lhes doeu. Ou seja, Deus os feriu para que eles se arrependessem, para que eles sentissem a dor e se arrependessem. Mas ao invés disso, eles ficaram com mais raiva ainda. Como é que você faz? Diante da morte, do luto, quando você perde algo, do sofrimento. Diante do sofrimento, o que você faz? Você fica com raiva de Deus? Não, por quê? Um monte de gente faz isso agora. Se Deus fosse bom, onde Ele está? Ele está lá. Ele que levou, ceifou a vida de todas as crianças, dos adultos. Foi Ele que fez isso. Lembra que Jó perdeu tudo? Ele perdeu uma parte porque homens malignos roubaram o dinheiro dele. Ele perdeu uma outra parte por conta de catástrofes naturais. Lembra o que Jó disse? Ele disse o quê? Os bandidos deram, os bandidos tiraram, bendito seja o nome dos bandidos. Eles disseram, a natureza deu, a natureza tomou, bendito seja o nome da natureza. Não, ou ele disse, o diabo deu, o diabo tirou, bendito seja o nome do diabo. Não, apesar de o diabo estar envolvido, homens maus estarem envolvidos, a natureza estar envolvida, o que Jó disse? Deus deu, Deus tirou. Ele é soberano sobre o bem, ele deu, ele é soberano sobre o mal, ele tirou. Ele é. E cabe a nós, só tem uma coisa, se arrepender. Nos meus momentos mais difíceis da minha vida, um deles, primeira vez, quando a gente perdeu o nosso primeiro filho, depois o segundo, o Daniel, quando o Daniel nasceu e a gente achou que ele não iria sobreviver, eu me lembro de nunca dizer, por quê, por quê, por quê? Pela graça de Deus, exclusiva bondade e misericórdia de Deus,
eu já conhecia a palavra de Deus. E eu sabia que Deus era soberano, que diante da tragédia, da pobreza, diante das dificuldades, o que Deus quer é o que aconteceu com Jó. O diabo falou, envia uma tragédia para ver se ele não vai blasfemar contra você. Aí ele se humilhou. Eu só me lembrava disso, que diante das tragédias, das dificuldades, que eu tinha que me humilhar. É só isso. É isso que você tem que fazer. Diante das dificuldades no casamento, em qualquer outra circunstância, ao ver uma tragédia como essa no Rio Grande do Sul, o que a Bíblia declara é que Deus nos chama ao arrependimento e à humilhação, por meio de tudo isso que a gente está vendo. Portanto, humilhe-se. Esses são dias de arrependimento. Esses são dias para constatarmos quão frágeis nós somos, quão pequenos nós somos e o quanto a gente precisa de Deus. É isso que você precisa fazer. É isso que nós precisamos fazer. Vamos orar para que Deus nos dê graça? Senhor Deus e Pai, em primeiro lugar, oramos pelos gaúchos, que a misericórdia do Senhor esteja sobre eles, que o Senhor possa levá-los para mais perto de Ti, por meio de tudo isso que eles estão vivendo. Leve-os a ter fé em Ti e a confiar em Ti. E consola o coração do Teu povo, console, Pai, o coração daqueles que Te buscam. Senhor Deus e Pai, também pedimos por nós, tem misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da multidão de nossos pecados. Ó Deus vivo e todo-poderoso, e transforme as nossas vidas. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Que o cuidado do Senhor esteja sobre nós. Que a mão do Senhor esteja sobre nós, nos conduzindo à fé e ao arrependimento. Mais uma semana começa e pedimos que o Senhor nos guie, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Onde nós estivermos, que o Senhor nos proteja e que o Senhor faça a Tua vontade em nossas vidas. Abençoe-nos, guarde-nos, nos livre do mal e que nós possamos glorificar o Teu nome, onde o Senhor nos colocar. Nós oramos, agradecemos a Ti, Jesus Cristo, o único Rei, o único soberano sobre o mal e sobre o bem, o único soberano sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Só um aviso, aqueles que querem viajar comigo para Israel, esse ano a gente vai para Israel, Israel, Egito e França, ano que vem Grécia e Israel. Para vocês que querem, eu acabei de receber uma nota da agência dizendo que está tudo aberto, tudo funcionando lá. Até se vocês quiserem, eu vou até ler para vocês aqui, para vocês não ficarem aí. Aqueles lugares são muito seguros ali, o centro turístico, né? A Fernanda me mandou aqui, ó. Deixa eu ler aqui, né? O aeroporto está aberto, as cidades Tel Aviv, Jerusalém, Mar Morto estão totalmente ativas de dia e de noite com suas atrações. Movimento de turistas, então queremos tranquilizá-los para a segurança dos turistas. A nossa segurança dos nossos turistas é a prioridade máxima. Israel é cuidadoso. Então isso aqui é o diretor, Pinichani, diretor-geral adjunto, acho que do Ministério de Israel, ali, alguma coisa assim, né? Isso aqui é o que minha agência me mandou para mim. Mas enfim, é isso aí. Então, vocês que quiserem ir conosco, fiquem tranquilos, estaremos lá. Eu estarei lá. Se eu achasse meio seguro, não iria, né? Então é isso, gente. Deus abençoe e até a próxima.